Seja bem-vindo à 77ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, eu irei resolver esse exercício que pede o seguinte: calcule o limite do produto de x ao quadrado vezes g de x, quando x tende a zero, em que g de x é igual a 1 se x pertencer ao conjunto dos números racionais, é isso que esse aqui significa, e menos 1 se x também pertencer ao conjunto dos números racionais. Bom, gente, antes de resolver esse exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Primeiramente, observe o seguinte, ó. O limite de g de x não existe, portanto não é possível aplicar a propriedade operatória dos limites, né, que envolvem produto. Ou seja, a propriedade operatória do produto dos limites das funções. Diz o quê? Que o produto do limite das funções é igual ao quê? A soma dos limites das funções, ou a soma dos limites das parcelas. Agora, por que o limite de g de x não existe? Observe, gente, aqui, ó. Eu tenho dois valores para g de x, ou seja, se g de x é igual a 1 se x pertencer ao conjunto dos números racionais e menos 1 se ele também pertencer ao conjunto dos mesmos números. Isso quer dizer que os limites laterais aqui são diferentes, então ele não existe. Agora observe, o limite de x ao quadrado quando x tende a zero vai ser o quê? Para descobrir esse limite, basta substituir em x o valor qual o limite da função está tendo, que é zero. Então eu tenho o quê? 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é igual a 0 vezes 0, isso é zero. Então, o limite de x ao quadrado quando x tende a zero é zero. Agora, para ficar mais fácil de compreender por que não existe o limite de g de x, eu vou aplicar o seguinte, ó. Observe. G de x é limitada por módulo de g de x é menor ou máximo igual a 1 para todo x. Que no caso aqui, ó, pertence ao conjunto dos números racionais. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que eu tenho aqui uma inequação modular que se encontra, ó, nesse segundo caso aqui, se vocês se lembrarem das aulas, né, de inequações modulares ou de função modular, vocês devem se lembrar das inequações modulares que se encontram em dois casos, quando o módulo de x é maior que um determinado valor e quando ele é menor que um determinado valor. O que nós temos aqui é o segundo caso. Então, vou aplicar aqui, ó, essa propriedade. Então, vou ter o quê, ó? Módulo de g de x é menor ou máximo igual a 1, se e somente se, menos 1 for menor ou máximo igual a g de x, que por sua vez vai ser menor ou máximo igual a 1. Então, observe, é justamente esse intervalo que eu tenho aqui. Então, isso aqui é o quê? É um valor máximo e um valor mínimo para g de x. Mas isso ainda não ajuda a compreender por que o limite não existe. Você simplesmente pode olhar e vai dizer que tá, isso aqui é um valor mínimo, é menos 1. O valor máximo da função é 1. Ou seja, ela é maior no mínimo igual a menos 1 e ela é menor no máximo igual a 1. Tá, mas e aí? Bom, agora é que vem a segunda etapa aqui, que é a aplicação do teorema do confronto. Lembra o que diz o teorema do confronto? Diz o seguinte, ó, que limite de g de x quando x tende a vai ser igual ao limite de h de x quando x tende a A. Ambos vão ser iguais a L. Então, eu tenho que limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Isso quando eu tiver essa desigualdade aqui, ó. G de x é menor ou máximo igual a f de x, que por sua vez é menor ou máximo igual a h de x. Quando a gente aplica o teorema de confronto, quando a gente quer dizer o quê? Quando a gente quer descobrir, ó, o limite de uma função que se encontra, né, dentro de uma desigualdade que envolve como um valor mínimo uma determinada função e um valor máximo outra determinada função. Então, se eu tenho que a função que é o valor mínimo tem um limite igual à função que é o valor máximo, então eu provo com isso que a função que eu estou procurando o limite, aqui no caso f de x, vai ser igual ao quê? A esses valores, porque ela está presa nesse intervalo. Agora, se eu aplico aqui, ó, o teorema do confronto para a desigualdade que eu tenho aqui, o que eu vou ter? Ó? O menos 1, ele vai ser o quê? Ele vai ser, ó, a g de x aqui, ó. Vai ser a g de x do teorema do confronto. O 1 vai ser o quê? Vai ser o equivalente a h de x.
E a g de x que eu tenho aqui vai ser equivalente a f de x. Então, se o limite de menos 1 quando x tende a zero for igual ao limite de 1 quando x tende a zero, então eu tenho o quê? O limite da função g de x estabelecido. Agora, se for diferente, se o limite de menos 1 quando x tende a zero foi diferente do limite de 1 quando x tende a zero, então vou ter o quê? Que esse limite não existe. Agora, demonstrando qual é o limite de menos 1 quando x tende a zero. Bom, é menos 1. Por quê? Por causa do seguinte, ó. Lembre-se da propriedade operatória de limites, que diz o quê? Que o limite de uma função constante é a própria constante. Então, menos 1 aqui, ele é uma função constante. Então, o limite de uma função constante, independente do valor para o qual a variável x está tendendo, vai ser o quê? A própria constante. Então, limite de menos 1 quando x tende a zero é menos 1. Com base nisso, eu também posso afirmar que o limite de 1 quando x tende a zero também vai ser 1. Então, observe, os limites deram diferentes. Se os limites deram diferentes, que isso quer dizer? Quer dizer que o limite de g de x não existe. Portanto, o limite da função g de x não vai existir. Por quê? Porque não se estabeleceu aquilo que foi definido no teorema do confronto. Eu tinha aqui o limite da minha g de x, quando x tende a é igual ao limite de h de x, quando x tende a ambos têm o mesmo valor, que vai ser um valor L, que vai ser o quê? Vai ser um valor que vai pertencer ao conjunto dos números reais, ou no caso aqui ao conjunto dos números racionais, mas aqui deu diferente. Aqui a minha g de x, novamente, era o quê? É o menos 1. Aqui minha h de x é 1. Se eu pegar aqui e for aplicar o teorema do confronto. E os limites foram diferentes. Então o limite da minha f de x, que aqui é a minha g de x, né? Não existe. Com base nisso, eu digo isso aqui, ó. Limite da minha g de x quando x tende a zero não existe. Com base nisso, eu tenho o seguinte, ó, que o limite do produto de x ao quadrado vezes g de x quando x tende a zero vai ser igual ao quê? A zero ao quadrado vezes g de x. Isso vai ser o quê? Vai ser zero. Porque zero ao quadrado é zero. O limite aqui de g de x não existe. Então, resposta zero. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.